Oi, meu nome é Yasmin e o meu grupo vai falar sobre o cuidados na distribuição de balcões self-service, envio de marmitas e bandejas e higienização desses equipamentos. O grupo é composto por Agatha Reis, Joab Nogueira, Jaisla Alves e Yasmin Vettler. Os cuidados na distribuição dos alimentos são essenciais, tanto para a entrega quanto para o consumo local. Aqui vai alguns dos cuidados que se deve ter com os serviços de self-service. Abastecer as cubas e os recipientes em pequenas quantidades, tantas vezes quanto forem necessárias. As tampas de proteção, como os alimentos eles ficam à disposição das pessoas, sofrendo exposição e contato direto, é importante proteger a cuba. Dessa forma, a comida fica livre de cabelo, de gotículas de saliva, poeira e qualquer impureza que pode chegar pelo ar. Cada refeição tem que ter seu utensílio de serviço exclusivo, nunca reutilizar alimentos que já tenham sido servidos ao cliente. Vale ressaltar também que cada alimento necessita de um aquecimento ou resfriamento específico. Para evitar a multiplicação dos micro-organismos, os alimentos quentes superiores a 60 graus, o tempo máximo de consumo é 6 horas, abaixo de 60 graus, 1 hora, alimentos frios até 10 graus, 4 horas, entre 10 e 21 graus, 2 horas. O buffet de self-service é um serviço que oferece praticidade e mais eficiência em restaurantes, festas, grandes comemorações. A aparência do ambiente é de grande importância para um buffet de self-service. Um local bem higienizado, utensílios limpos, como talheres, pegadores, cubas e vasilhas, e ingredientes organizados, o que ainda facilita as escolhas dos clientes. Paredes revestidas de piso para facilitar a sua limpeza, tetos sempre limpos, assim evitando o acúmulo de bactéria. Então, nos alimentos e marmita que são fornecidos para a empresa, todos devem ter identificação na embalagem, como a data de fabricação e validade. E de acordo com a legislação sanitária, né, as embalagens de marmita elas podem ser de plástico, vidro. E uma curiosidade é que a de metal ela pode ser só para produto seco ou desidratado. E todas as embalagens de alimento elas devem ter registro com a Anvisa. Diferente do que muita gente pensa, né? Tem materiais que eles podem sim ser reciclados, material de marmita, tipo o celulósico, metálico, o vidro também, cerâmica. E não é obrigatório que a embalagem ela permita que a pessoa veja o produto que está dentro. Agora eu vou explicar um pouco sobre os tipos de transportes que existem. E um deles é o aberto com proteção. Ele serve para transportar alimentos não perecíveis, que são alimentos embalados de supermercado, como arroz, feijão, macarrão, óleo, biscoito, farinha de trigo, e também os hortifrutigranjeiros, que são verduras, né? Alface, repolho, rúcula, tomate, couve-flor. Geralmente são alimentos que não precisam estar refrigerados. Fechado à temperatura ambiente. Ele serve para carregar também os alimentos não perecíveis, alimentos industrializados para uso integral, que é grãos, cereais, farelos desses grãos, né? Para fazer pão, macarrão, alimentos perecíveis não congelados em caixas isotérmicas, que são as frutas, e também os hortifrutigranjeiros, né? As verduras ali, alface, repolho, rúcula, couve, tomate, couve-flor, entre outros. Agora aqui eu coloquei duas imagens de referência desses dois tipos de transportes que foi falado anterior.
A primeira imagem, que é do lado esquerdo, tem esses vários caminhões com essas frutas. Então, essas frutas, elas são do tipo do transporte aberto com proteção. Que a proteção é uma tela que vai por cima desses caminhões, né? E o outro é fechado à temperatura ambiente, que é um transporte que não precisa de refrigeramento. Também tem o fechado isotérmico, que ele serve para transportar alimentos perecíveis não congelados, gelo, alimentos não perecíveis, refeições prontas para consumos, que no caso são as marmitas, pescados para fim de comércio em via pública, cana-de-açúcar para fins de comércio em via pública também, e hortifruti grangeiros. Então, esse tipo de transporte ele precisa ser refrigerado, ele precisa ter uma qualidade melhor para poder estar carregando, transportando esse tipo de alimento. O transporte fechado com sistema gerador de frios, ele carrega alimentos perecíveis congelados, que são as frutas, verduras, legumes congeladas, alimentos perecíveis não congelados, mas que precisam de um refrigeramento, que é o queijo, leite e derivados. E também os pescados, para fins de comércio em via pública, que são os peixes, frutos do mar. Todos esses alimentos que ele transporta precisa ter uma refrigeração, que no caso seria o mesmo tipo de transporte do fechado isotérmico, né? Com essa refrigeração, com todo o cuidado maior, sempre mantendo em boa temperatura, para também não correr o risco, né? De contaminação, bactérias. O transporte fechado com sistema gerador de frios, ele carrega alimentos perecíveis congelados, que são as frutas, verduras, legumes congeladas, alimentos perecíveis não congelados, mas que precisam de um refrigeramento, que é o queijo, leite e derivados. E também os pescados, para fins de comércio em via pública, que são os peixes, frutos do mar. Todos esses alimentos que ele transporta precisa ter uma refrigeração, que no caso seria o mesmo tipo de transporte do fechado isotérmico, né? Com essa refrigeração, com todo o cuidado maior, sempre mantendo em boa temperatura, para também não correr o risco, né? De contaminação, bactérias.